Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde nos encontramos para falar sobre a sua saúde mental, física, espiritual, né, Paula? E seja muito bem-vindo ao programa de hoje com a presença especial da Paula Mai. A Paula é psicóloga com especialização em relacionamentos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Dentro desse tema complexo que é relacionamentos, nós vamos abordar hoje com a Paula a questão do divórcio. Por que nós estamos percebendo em nosso entorno, nos últimos anos, um número muito crescente de divórcios, separações, desentendimentos? O que está acontecendo com as nossas relações interpessoais, nossas relações amorosas? E é sobre isso que, então, Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço a ti, né, primeiramente, aí pelo convite, as pessoas que estão aí nos vendo, ouvindo, né. Acho que é uma excelente oportunidade, né, de a gente estar aqui hoje, para a gente poder levar aí um pouquinho mais de informação para as pessoas deste tema que hoje acaba sendo tão relevante, né, divórcios, separações, o quão a gente vê que isso acaba acontecendo muito e cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente aí nos últimos anos, principalmente depois até de a gente pensar com relação à pandemia também, né? Isso. A nossa intenção não é trazer nenhuma verdade, né, Paula, mas assim, uma reflexão sobre isso. E pensando, então, dentro da tua realidade, mesmo clínica, e também a partir dos seus estudos, o que você tem observado como as principais causas hoje dos divórcios ou separações? Quando eu me formei lá em 2017, o meu TCC até já foi sobre isso, né? Sobre os fatores que levam aí a essa separação conjugal. E lá em 2017, também não tanto tempo atrás, né? Aí há 7 anos, o principal fator que a gente tinha era sobre a infidelidade, né? E que hoje eu vejo em consultório que isso acaba continuando, né? Então, em termos de, se a gente for pensar do principal fator, é a infidelidade, né? A infidelidade, da forma como eu trabalho, eu gosto de olhar muito para ela como algo que eu trabalho com abordagem sistêmica, né? Então, eu gosto de olhar para a responsabilidade de ambos aí nessa traição. Por quê? Porque muitas vezes a traição é visto só como a vítima e o culpado, né? As pessoas tendem muito a colocar de, nossa, então aquele que foi o 100% errado e eu que sou a vítima 100%, né? Mas numa traição, a gente, antes até da traição, a gente pensar numa relação, a gente não pode esquecer de que a relação é composta por 2 pessoas, né? Então, a responsabilidade é 50-50. Né? Então, claro que por vezes é 60 de um, 40 de outro, 90 de um, 10 de outro, mas a gente não pode esquecer que a gente tem a responsabilidade de ambos. Então, sim, vai ter uma responsabilidade maior aquele quem foi lá, né, e cometeu essa traição. E também é importante lembrar que traição varia, né, para cada pessoa, para cada casal, do que é. Mas tem aquele outro que por vezes também é responsável, né? Por vezes é responsável por não comunicar que já não estava legal, né? Por estar escondendo algumas coisas. Então, a gente sempre tem a responsabilidade de ambos aí. Claro que eu gosto de olhar isso, principalmente quando a gente tem uma traição nessa relação, né? Não quando, obviamente, tem repetições aí, né? Eu sempre brinco que tem aquele caso que o cara participou do BBB lá, do Arthur Aguiar, com a... Como que é o nome da mulher agora? Com a Mayra Card, né? Ele traiu ela trocentas mil vezes, né? Aí já é um outro caso, porque, claro que a gente também vai olhar a responsabilidade dela, né? No sentido de, por que ela também permaneceu ali, né? Com tantas traições, né? Mas... em exceções nesses casos que a gente tem também inúmeras, né, traições, quando é uma traição é extremamente importante a gente entender, quais que são as responsabilidades de cada um. Qual que foi a dinâmica, né, desse casal que abriu um espaço para que isso acontecesse.
né? Porque eu brinco que o casal é uma bolinha, né? Então, abriu espaço para um terceiro. Aí a gente já tem aqui um triângulo, né? Então, o que tem dessa relação que não estava tão legal que abriu esse espaço? Oportunizou. Exatamente. O que eu posso entender, Paula, como fidelidade? É algo que é amplo, né? Fidelidade, primeiro vamos pensar que é a quebra de uma confiança. Mas qual que é esse contrato desse casal quanto a isso, né? Qual que é esse combinado que acabou quebrando essa confiança, né? Porque às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão com relação a amigos, a família, assim outra pessoa com uma relação sexual, enfim. Então, é algo que a gente precisa olhar para cada casal, né? Para que a gente entenda o que eles realmente vão entender como uma quebra de confiança. Porque traição é uma palavra bem complexa, né? Não necessariamente precisa entender a traição como uma traição física, relacionada ao sexo em si. E hoje... A gente tem essa, claro, como a, sim, a mais a conhecida, clássica, né? Mas eu percebo muito até no atendimento clínico que não se tem muita noção, ou se é que existe isso, né, de certo e errado, do que pode e o que não pode. Às vezes eu tenho uma sensação de que nós estamos perdendo um pouco noções de valores absolutos. E nós estamos numa era de tudo pode. Tudo pode porque todo mundo faz. Então, logo é normal. E muito diferente do que era tempos atrás, né? Os nossos pais, por exemplo, já era outra realidade, outro contrato, dá para se dizer. E eu entendo que os casais poderiam ter alguns acordos em relação à traição, mas será que nós não estamos negligenciando de alguma forma valores que seriam essenciais e absolutos, né? Eu atendo casais, por exemplo, que, sei lá, um dos dois tem contato com outras pessoas nas redes sociais. Isso é muito comum hoje, porque abriu-se um leque de possibilidades de contatos interpessoais muito maior depois da pandemia. Facilitou muito. E oportunizando, então, que se tenha contato com mais pessoas. E no caso, a esposa pegou algumas mensagens trocadas, então, do marido dela com outras mulheres. E, obviamente, ela leu isso dentro dos valores dela como uma traição. Até porque, nesse caso, penso que a mulher ela tem uma tendência de achar que sempre o fundo da culpa é dela. Não sei porque ela tem um papel mais integrativo na família, né, de cuidado, de amparo, de integrar. Quando ela nota que ela não está dando conta disso, na cabeça dela, ela tem uma culpa em relação a isso. O que eu não fiz? O que eu não cumpri? O que eu estou deixando a desejar para que ele busque, né? Então, tem às vezes, uma tendência natural de autodepreciação, que eu acho bem sério isso. Depois, sim, já vai brigar e tal, mas internamente eu percebo um mal-estar nesse sentido e também no sentido de, ao contrário, tudo que eu faço pela relação, pela pessoa, por que está procurando fora onde eu estou deixando a desejar? E em relação ao outro, como se fosse algo natural. Mas eu não te traí, eu não fiz nada efetivamente, eu não tive contato, eu nem encontrei essa pessoa. Como se fosse algo hoje, o que tem ficar conversando, né? Então, acho que as pessoas acabam se perdendo um pouco nessa noção até onde vai o meu limite, quando eu estou numa relação, até onde acaba a minha solteirice, vamos dizer assim, e entra a responsabilidade de um compromisso.
E eu acho importante a gente falar isso até para que a pessoa reflita antes se realmente quer esse compromisso ou quer continuar com a vida de solteiro. Porque, né, fica... Como que tu percebe isso? Até pegando o último gancho, né, é algo que eu tenho trabalhado muito hoje em dia, né, até com mulheres realmente solteiras que estão em busca, né, de um relacionamento, porque muitas questões finais lá desse relacionamento são coisas que já apareciam aqui no início. E aí, muitas vezes, é tapar dos olhos, né? Por N questões, por carência, né? Geralmente, porque eu quero e preciso estar numa relação. A figura feminina tem muito disso, né? A gente tem uma questão social ainda muito forte, que tem que, né? A mulher, para ser mulher, realmente tem que ter uma família, tem que ser mãe, enfim, né? Então, eu tenho tentado trabalhar muito realmente nesse sentido, até quase que... vamos pensar como uma prevenção, realmente, né? Mas, puxando um pouquinho, te respondendo realmente, eu acho que é uma frasezinha que eu acho que fecha com isso, né? Que é o quê? Do óbvio, ele precisa ser dito. Porque... enquanto casal, muitos casais acontecem o que eu brinco de terem a bolinha de cristal, né? O que é óbvio para mim, eu acho que é óbvio para ti também, né? Então, eu não falo realmente sobre isso, né? Eu não pontuo realmente o que eu acho, o que eu deixo de achar, o que para mim é certo, o que para mim é errado. Então, as pessoas vão indo meio que, opa... não, para mim não é correto, né? Tu estar conversando com alguém ali pelo celular, né? Tá trocando mensagens com essa pessoa. Só que talvez pro outro isso não tem importância, né? E aí, certo ou errado? Não tem, mas tem os olhares dos dois. E aí a gente precisa, qual que é o nosso combinado aqui? A gente precisa falar, né? O óbvio precisa ser dito. Né? A bolinha de cristal de não, o outro sabe que eu tô pensando assim, que eu tô sentindo assim, é óbvio pra mim, mas às vezes pro outro não é, né? Então, nos casais eu vejo muito de que realmente tem sobre isso, né? Sobre essa falta de comunicação, que aí a gente fica, não, né? Mas ele tinha que fazer isso, ela tinha que fazer isso. Mas a gente também não comunicou sobre essa nossa necessidade ou sobre o nosso limite, né? Porque aí é muito até aquela questão de... mais da parte do amor romântico, né? Que é tudo natural, é tudo lindo, tudo maravilhoso, eu não preciso pontuar nada. Só que não, isso é nos filmes, nas novelas, né? Na realidade, a gente precisa pontuar, a gente vai precisar comunicar. Né? Eu concordo contigo, mas eu também continuo achando... que a gente precisa estar falando o óbvio, porque se perderam valores absolutos. Se nós temos dentro da gente valores como respeito, integridade, não precisaria ser dito, né? Teoricamente. Né? Mas eu acho que está tudo tão confuso, essa tecnologia deixou todo mundo tão atrapalhado, que realmente se perdeu a noção básica, do básico, inclusive de caráter e de valores. Então, talvez pela falta de tudo isso, hoje a gente precisa falar aquilo que antigamente talvez não precisaria. Né? Então, a gente já sai com uma orientação de, infelizmente, fale o óbvio, discuta sobre o que pode e o que não pode no celular, por exemplo, que é a grande ferramenta hoje que leva, né, às traições, né? Esse é um dos pontos principais hoje que eu falo para os casais com relação ao contrato conjugal, né? Falo que é o contrato conjugal porque a gente precisa de regras para relações. Sim. Né? Eu sempre falo que o grosso, digamos assim, que a gente sabe de que é totalmente errado, são as questões maiores, né? De uma agressão, né? De um abuso, coisas nesse sentido. Mas todos os outros detalhes, cada relação vai precisar reajustar. Né? Então, essa questão das redes sociais é né? Um dos pontos de pra gente, o que a gente combina, o que a gente pode ou não pode. Porque se não for falado e houver,
depois, para fazer esse resgate dessa confiança, é um trabalho bem árduo, né? Porque gera uma dor interna profunda, geram muitos sentimentos sobre si, sobre relacionamentos, depois compromete relações futuras, mexe a autoestima. Então, assim, é melhor prevenir, porque depois dá para reconstruir, até dá, mas o trabalho é árduo ali, né? É muito difícil e nem todos têm a disponibilidade interna. Isso. Né? Isso. A grande maioria dos casais que chegam até mim hoje, não sei como é que é um pouquinho para ti, né? Mas é aquela frase clássica, né? De que eu tô aqui com uma última tentativa pra gente ajustar essa relação. Só que aí geralmente se vem de anos com problemas. Sim. Né? E aí quando chega na terapia não se tem realmente uma disponibilidade interna, porque tem tanta mágoa, tem tanto rancor, tem tanta história que eu não consigo reinvestir nessa relação. E Paula, não existe mais nem relação, muitas vezes. Não tem mais nada. Não sobrou nada. Né? A relação é um organismo vivo, eu acho, sabe? Ele precisa ser nutrido diariamente. Eu brinco que é a plantinha, eu também né? A gente tem que estar ali cuidando, É. regando, podando, mudando de lugar, porque cresceu muito, não dá mais para aquele vaso. Sim, né? E depois que secou a raiz, tu pode adubar, botar no sol quanto tu quiser. Não tem mais resgate, acabou. E as pequenas discussões do dia a dia, o estresse de cada um, tudo isso vai contaminando essa relação, sem que a gente vá percebendo. A gente vai se distanciando um do outro e muitas vezes, quando você vai retomar a relação, olhar para ela, realmente já passou. Não tem mais nem o que fazer, né? Exatamente. Paula, sabe uma coisa que eu queria trocar contigo, que é uma percepção que eu tenho também? Muitos dos términos das relações, quando a gente começa a atender o casal, a gente se dá conta de que muitas vezes o problema não está na relação, mas está em uma das pessoas separadas, ou nas duas, como pessoa, como indivíduo. E não necessariamente a relação ela fica como consequência, né? E muitas vezes precisa ser olhado esse eu e eu para depois poder olhar para o nós, porque muitas vezes eu percebo que nós estamos em situações internas muito descompensadas, ou num estresse muito grande, ou eu não estou feliz comigo mesmo, questões minhas que eu acabo projetando na relação, levando esse peso todo para o meio da relação e acaba contaminando a relação. E talvez seja importante que cada um olhe para si também, né, enquanto elemento dessa relação. Porque muitas vezes o problema não está no nós, pode estar no eu. E eu projeto a minha infelicidade no outro. Não pode? Tu percebe isso também? Sim, né? E aí eu volto também e reitero sobre a questão das responsabilidades, né? Então, às vezes, é 90 de um e 10 de outro. Mas a gente sempre vai ter responsabilidade de ambos. Por quê? Porque a gente, enquanto seres relacionais que somos, né? A gente influencia e é influenciado o tempo todo, né? Através dessas trocas relacionais que a gente tem. Então, às vezes, sim, tem uma questão muito minha, mas às vezes o que o outro também faz ativa o meu pior e o meu melhor também, né? Não é à toa quem que a gente escolhe para se relacionar, né? São aí sobre as nossas questões inconscientes, né? São sobre as nossas questões em termos de história, de família, de origem, de onde a gente veio, né? Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para uma relação amorosa, principalmente. Porque senão a gente vai buscar realmente todas as questões não resolvidas ali atrás com esse parceiro, com essa parceira,
né? Então, assim como o outro, muitas vezes também, né? Então, não é à toa com quem a gente se relaciona, né? A gente escolhe aí, né, grande parte, por mais que a gente ache que não, mas sim, se a gente não tiver realmente com as nossas questões bem resolvidas, a gente vai escolher muitas vezes inconscientemente, né? Baseados, né, na nossa história individual. Então, o poder do autoconhecimento é não ter palavras realmente para dizer, porque é algo que é a base, né? A gente precisa ter um bom autoconhecimento para a gente ter, enquanto consequência, boas relações aí. Isso é extremamente importante a gente falar. Justamente para a gente não ficar sempre culpando só o outro, né? E o externo no todo, né? Não fazer aquele da ligação, né? O tu. Exatamente. Né? Mas o que eu tenho da minha responsabilidade, da minha história, né? Porque aí é algo que eu até gosto de comentar em terapia, de que é tão bom quando a gente enxerga a nossa responsabilidade, porque aí, então, o que eu vou fazer com isso? Exato. Né? Enquanto tá no outro, eu não tenho alcance sobre isso. Mas quando é a minha responsabilidade, isso é até bom, porque aí eu tenho o poder de mudança, né? Eu posso fazer um movimento diferente. Mas é bem difícil, né? Olhar. Com certeza. Porque é realmente aquilo que a gente falava aqui um pouquinho antes, né? É mais difícil a gente tá apontando o dedo pro outro, né? Uma relação se forma em dois. Tem algo errado que não tá legal no nós. E acho que quando a gente vai discutir a relação sobre algo que não está bem, existem duas intenções que podem nos mover. Eu posso ser movida pela raiva. Então, a forma como eu vou abordar as coisas que não estão bem é no ataque. E agora eu vou lá e eu vou dizer tudo o que eu estou pensando, porque ele precisa saber o mal que ele me faz, e eu, né, vou jogar tudo na cara dele. Agora ele vai ouvir. Quando eu vou com essa intenção, seja de desabafar, jogar para fora, acusar, tirar a limpo, o meu corpo todo se prepara para isso. Então, o tom de voz que eu vou usar, a linguagem, a expressão corporal, ela tende a remeter a um ataque. E como o outro vai reagir? Automaticamente vai te atacar. Porque nós estamos com um propósito de conflito ali, de confronto. Se a minha intenção, na busca pela conversa, for uma intenção de reconstrução da relação, de retorno ao equilíbrio, àquela homeostase, de continuidade, de nutrição, eu vou corporalmente, mentalmente e emocionalmente diferente. Porque a intenção que me move, ela é amorosa. Então, a chance que tu tens de fazer um resgate e uma construção da relação, quando a tua intenção for amorosa, a chance é muito maior. E eu falo isso porque é extremamente importante quando você tem que resolver algo que não está bem na relação, se pergunta qual é a intenção da conversa. Se ela é construtiva ou destrutiva. Porque se ela for construtiva, eu vou totalmente desarmada e vou conversar contigo de que forma que nós podemos alinhar essa situação para que a relação fique bem. Não é nem eu e nem você. Para que a relação fique preservada, para que a gente continue se dando bem. Como é que a gente ajeita isso? Sem quem vai ter razão, não vai ter... Quem tem razão é a relação. A gente está aqui pela relação. E daí, o resultado disso é melhor. É que eu percebo que nós fomos educados ou para fuga do conflito ou para ataque. A gente não foi educado para isso, para conversa, para construção, para cooperação. A gente escuta muito já para responder,
né? Não para compreender Exato. aquilo que o outro está trazendo, né? Exato, e isso vai distanciando as pessoas de uma forma, porque aí vira competição, quem tem razão, vira uma disputa de ego terrível. Sabe, eu diria assim, que antes da infidelidade, essa é uma causa maior de separação. Se nós olharmos para as relações, a infidelidade vai ser o sintoma, mas a falta de cooperação, a falta de amorosidade no trato com as dificuldades, com as diferenças, a intenção de preservação da relação desde o início, a comunicação em si, talvez seja o maior fator. Porque hoje está tão banal, se não der certo, separa, que qualquer discussão, se não está feliz, vai embora. Então, peraí, que tipo de relação a gente está falando? Que qualquer coisa, então, separa? E não se tem uma doação, uma entrega no resgate daquilo, né? Do nós. Acho que nós estamos assim em todas as relações. Sim. A infidelidade realmente, né? Vamos pensar que vem como a cerejinha do bolo, né? Mas a gente tem todo o bolo aí antes, né? Que aí sim, são inúmeros fatores, né? Pra gente pensar. Porque acho que é interessante até a tua fala, né? Quando tu traz que quem tem razão é a relação, né? Não realmente um ou outro. Porque é isso que acontece muito nas relações, né? Aquela guerra de poder, né? Então, eu sou certo, tu é o errado. E não, nunca vai ter alguém 100% certo ou alguém 100% errado, né? Então, toda essa questão em termos de a gente pensar, é aquele terceiro ponto que eu falava um pouquinho de qual que é a dinâmica dessa relação para que essa traição acontecesse, né? Então, como que esse casal vem se relacionando e abrindo espaço para que essa traição acontecesse? Né? Então, é tudo... ninguém, né, do dia para a noite... hoje eu vou trair meu marido. E nem precisamos pensar em traição, né, Paula? A gente pode pensar na razão das separações, né, dos divórcios, do fim. Quais são as razões do fim? Que pode ser por traição ou não, né? Pode ser aquilo por de ninguém casa pensando já em separar ali na frente, né? Falando um pouquinho no divórcio em si, existe assim, tu observa ciclos, etapas que vão levando a isso? Como é que é esse processo? Geralmente ele acontece desde que existe uma percepção de que a relação não está boa, até efetivamente a gente decidir, então, pela separação. É muito sofrido, né, para a família num todo. Como é que geralmente ele acontece? E junto com isso, de que forma poderia ser feito para que se minimize a dor? Aquilo que eu brincava antes, né? Ninguém acorda, hoje eu vou trair meu marido, ou ninguém acorda, hoje eu vou me separar, né? É uma sucessão de coisas que vão se acontecendo dentro dessa relação, né? Então, claro que a gente vai pensar, principalmente de forma geral, essa questão da comunicação, né? Então, é uma sucessão aí, né? Então, são todas aquelas mágoas que vão sendo acumuladas, aquelas coisas que não foram ditas, né? Que aí, realmente, chega uma hora que, não dá, né? Mas, antes disso, inúmeras tentativas para que isso não acontecesse. Né? Então, não é nada literalmente da noite para o dia. Né? Então, é um processo. E aí, esse processo, a gente pensar como processo realmente até do luto também. Né? A gente conhece de forma geral mais o processo do luto, quando alguém acaba falecendo, mas também é um luto aqui. Porque aqui é o luto de que morre aquele casal e morre aquela família. Né? Então, a gente também vai passar por esse processo, que é um processo que, assim como o luto de alguém que acaba falecendo, ele também acaba acontecendo, né, meio que tudo junto e misturado, alguns sentimentos de, hoje eu tô com raiva, mas não, hoje eu já tô decidida que realmente eu vou me separar, já tô aceitando isso, né? Mas depois eu fico, mas e o meu filho? Né? Porque muitos casais que têm filhos, o filho, né, ou a filha, enfim, também acaba sendo por vezes, então vou dar mais uma segurada,
né? Então, é um processo de que ele é muito confuso e também, obviamente, muito doloroso, né? Para este casal, para estes filhos, para esta família ampliada também, né? Dos pais, enfim, de cada um, para a rede de apoio, amigos, né? Então, é algo que não é planejado, né? No sentido de, realmente decidi, né, que eu vou do dia para a noite, né? Mas são coisas que vão acontecendo, né? Então, acho que, claro que, por vezes, para quem são sentimentos diferentes, para quem realmente toma essa decisão e, às vezes, por quem o outro lado ali que só recebe, né? É difícil também, muitas vezes, principalmente para quem recebe. Porque quem toma a decisão geralmente inicia o processo de luto durante a relação. Exatamente, né? De todas essas mágoas, essas coisas que já estão ali internamente. Então, essa pessoa já vem vivenciando essa separação antes. Até quando toma a decisão, por vezes já está resolvido. E o outro daí inicia o processo de luto dele. Exatamente, né? E que eu acho que o mais importante é a gente pensar realmente que é um processo de luto, né? E que faz parte, né, Paula? Não tem como não haver. Não tem como não haver a dor, né? É difícil, é uma dor, né? Porque é a morte daquele casal, é a morte daquela família, é a morte de tudo que eu pensei, que eu idealizei. Eu acho que a dor maior não é nem pelo que a gente viveu, mas por aquilo que a gente não viveu. Todos os sonhos, né? É o luto dos sonhos, dos planos. E também acho que mobilizam muitos medos nesse momento. Para o individual. Medo da solidão. Medo de nunca mais encontrar alguém. E isso, muitas vezes, criando uma resistência até para que a própria separação aconteça e deixando ali um pé dentro e um pé fora da relação. Porque parte de mim quer, parte de mim não quer, e isso pode se estender por muitos anos na relação, desgastando os dois, e onde já secou a raiz, não tem mais o que fazer, mas o medo ou o conforto de não se deparar com os conflitos, né, com o luto, me mantém naquela relação por anos de infelicidade também, né? Que é aquilo muito de... Às vezes até vamos pensar que é uma relação que realmente ela, né, já estava realmente ruim, até por vezes uma relação abusiva, enfim, mas é aquilo que eu já conhecia. Então já é confortável para mim. Por mais difícil que seja, mas é algo que eu conheço. Então, lidar com o novo, ele é sempre mais difícil. Porque é aquilo que a gente não tem controle. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, por vezes, que às vezes eu mantenho um pé aqui e outro ali na frente. Porque o novo, ele dá muito medo. Às vezes, até pode ser o melhor, né? Mas ele é desconhecido. A gente não tem controle sobre ele. E a gente, enquanto ser humano, a gente quer ter controle. Né? Então, isso acaba sendo muito difícil justamente por isso. O que nós poderíamos trazer no oposto disso, Paula? O que você poderia nos trazer de dicas agora para a preservação da relação, para que não chegue nesse ponto? Eu acho que um ponto que a gente já apontou ali antes, né, do óbvio, ele precisa ser dito, né? Então, a gente precisa comunicar, né? E aí, dentro disso, é a gente pensar como um contrato conjugal, realmente, né? A gente precisa desse contrato, né? A gente faz contratos para tantas coisas hoje em dia. Para tudo, praticamente, né? Por que não fazer para a relação? Que é algo que é tão importante, né? Então, pontos que eu até trouxe para não esquecer dos principais aí, para pontuar, que é o quê? Sim, essa questão de traição. O que é traição para mim, para ti? O que eu consideraria uma traição? Um ponto, né? Questão financeira. Extremamente importante. Quantos casais que nem sabem quanto que um ou outro ganha?
O que é feito com dinheiro? E aí, muitas vezes, dentro das suas individualidades, né? Esse é o meu dinheiro, esse é o teu. Não se pensa no nós, na família, né? Então, outro ponto, a gente precisa falar sobre dinheiro. A gente precisa se organizar com relação a isso, né? Porque dinheiro e sexualidade ainda são tabus. Então, são pontos que a gente precisa falar, né? Sexualidade também, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? Gestão do lar. Outro ponto que é de extrema importância. Porque muitas vezes a gente ainda tem muito, né, dessa questão social do papel do homem e da mulher. Mas e dentro da nossa casa, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai se organizar? Tá tudo bem se a gente quiser, né, continuar com esses papéis mais tradicionais, mas quais que são as habilidades de cada um que talvez a gente pode explorar para a gente fazer essa gestão do nosso lar? Né? Então, outro ponto que é importante. Redes sociais, como a gente já falou, né? Então, de a gente ter combinados e acordos quanto a isso, o que pode e o que não pode, né? Filhos. Já, né, presenciei em consultório, pessoas próximas também, lá em determinado tempo da relação, eu quero ter filho e tu não quer. E aí? Né? Então, quanto antes a gente já ter claro isso, melhor. Alinhar né? as expectativas. Exatamente. Né? Então, ok, ambos queremos, ótimo. Como que vai ser isso? Em que tempo? Né? Questões religiosas junto, porque às vezes, a gente vai batizar na católica, não vai, porque às vezes um é da católica, o outro é do espiritismo. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, filhos, um outro ponto aí pra gente que é importante. E um outro é sobre amigos e família. Como que a gente vai se organizar com relação a isso? Porque tem muitas famílias que são aquelas famílias que eu chamo das famílias emaranhadas, né? Que tá sempre ali tudo junto e misturado e eu tô aqui na minha casa, tranquila, de boa, daqui a pouco chega a minha sogra, tá abrindo a geladeira, tá não sei o quê. Quais que são as regras e combinados sobre isso? Porque a partir do momento em que eu tô numa relação, eu tô nesta relação. Eu não posso ficar presa à minha família de origem. Senão eu não vou conseguir regar essa minha relação aqui agora. Né? Então, regras, combinados sobre isso, né? Sobre amigos também, como é que vai ser as saídas com os amigos? Né? Pra gente preservar as individualidades aí também. Porque a gente tem uma relação, sim, mas é formada de duas pessoas. Né? Ninguém vai se fundir numa relação. Né? A gente continua com as individualidades, a gente precisa manter elas, né? Aquilo que a gente falava até do autoconhecimento também, né? E algo que eu vejo hoje muito, para além de a gente pensar realmente sobre essas questões do contrato conjugal, que é o quê? Que é sobre o noivado, que é geralmente aqui nessa fase onde a gente precisava alinhar esses propósitos, e que é algo que não está acontecendo hoje em dia. Né? As pessoas, a gente tá namorando, quando vê, vamos morar junto. Morar junto, qualquer um mora junto. Amigos moram juntos. Né? Não estou dizendo, obviamente, de que a gente tenha que, então tem que casar, tem que fazer um festão, tem que ser na igreja. Não necessariamente, mas, se quiser, também não tem problema nenhum. Mas a gente ter esta fase do noivado é de extrema importância, porque é onde a gente alinha expectativas, onde a gente alinha propósitos, né? Quando a gente... não é à toa que o relacionamento é feito de fases, né? A gente tá pré-conhecendo essa pessoa. Né? Acho que ok, vamos para uma relação mais estável, então a gente namora. No namorar, a gente vai conhecer essa pessoa um pouquinho mais. E aí decidir se, eu quero realmente ter uma família com essa pessoa ou não. Aí a gente noiva, né? A gente tem um noivado pra gente alinhar essas expectativas. Pra quê? Pra que depois a gente vire uma família. Mesmo que a gente possa não ter filhos, né? Mas
depois do noivado, com o casamento, a gente tem uma família, né? Que é diferente de um namoro, que era só um casal, né? Então, o noivado é algo que eu vejo que as pessoas estão pulando, né? Hoje em dia. E a gente tem as consequências depois, né? Porque não é alinhado às expectativas no tempo que precisava. E a gente vê as grandes brigas relacionadas a expectativas versus realidade. E muitas vezes expectativas que você nem falou. Eu achei, Paula, extremamente importante todos esses pontos que parecem óbvios e que a gente percebe que são onde geram os conflitos mesmo. Eu gostaria de complementar com uma questão também, porque nós temos uma tendência de cobrar o tempo todo o parceiro ou a parceira sobre a relação. O que o outro está me entregando, o que está bom, o que não está bom, o que eu gostaria que fosse diferente, o que a gente precisa ajustar, porque a gente tem uma tendência de controle de tudo mesmo. Mas a questão é o que você está entregando para a relação. A pergunta básica é: você namoraria com você? Parece tão simples essa pergunta, mas muita gente me diz que não. E talvez você precisa conhecer melhor a si para perceber quem você é, o valor que você tem e o que você entrega para a relação. Se aquilo que você entrega é algo que serviria para você. Antes de cobrar o que o outro te dá, observa se você está entregando o mínimo do seu tempo, do seu amor, da sua dedicação, do seu ouvido. Se você realmente está compartilhando a vida com alguém ou você está numa relação egoísta. Porque é muito fácil a gente apontar o outro e muito difícil a gente se reconhecer. E eu acho que é uma pergunta extremamente importante. Aquilo que eu dou é suficiente para a relação? Se eu estou numa relação de dependência, enquanto se mantiver o objeto de dependência, ok, ela vai se manter. Mas se for uma relação onde um escolhe ficar com o outro, eu vou ter que estar sempre nutrindo o outro para que ele continue me querendo. E vice-versa. Porque a pessoa não depende de mim, ela está comigo porque ela quer. E eu estou mantendo essa relação ativa o tempo todo, em movimento, surpreendendo, cocriando, acrescentando algo todos os dias, ou eu estou deixando que aquilo fique defasado, morno, e está morrendo aos poucos e eu nem estou percebendo. E isso é algo muito de cada um mesmo, estar avaliando de si, antes mesmo de cobrar do outro que esses movimentos sejam feitos. E a gente volta àquela questão do autoconhecimento, né? A gente precisa olhar para si. Né? Tem a metáforazinha do dedo, né? Eu tô apontando o dedo para ti, mas opa, tem mais 3 aqui para mim. Qual que é a minha responsabilidade? O que eu tô fazendo? Né? Eu quero uma pessoa que super cuide, né? Eu quero que meu marido cuide da saúde, mas eu também tô cuidando da minha. Né? Mas ele não faz nenhuma surpresa, não faz nada. Mas o que tu também faz? O que tu também não faz, na verdade? Porque quando a gente começa a observar as relações entre amantes, é isso, né? Um nutre o outro, ninguém leva lixo para encontrar o amante, todo mundo leva coisas boas, a gente sai para se divertir, a gente se encontra no meio da tarde para tomar um café, a gente compartilha coisas que está vivendo. É só isso que precisa ser feito na relação. Lembrar da metáfora da plantinha. Sempre. A relação precisa disso. Eu acho que isso tem muito... porque a gente tem
tem um tempo histórico do amor, né? Se a gente for olhar como que o amor foi se desenvolvendo aí ao longo de toda a nossa história enquanto humanidade, né? Então, a gente ainda tem muito daquilo do amor romântico, né? Muito daquilo que a gente via nos filmes, nas novelas, quais que ainda são, geralmente, os finais de novela. Casaram e viveram felizes para sempre. Ninguém fala no depois. E o depois é justamente essa manutenção. Diária de preservação, de respeito e de cooperação. Ai, muito bem, Paula. Tu tens uma última mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que o principal é que a gente... se eu já não estou identificando algo muito legal nessa relação, de que procurem ajuda. Para que a gente não fique ali anos e anos colocando, né, para debaixo do tapete. E aí, quando chega na terapia, a gente já não tem mais nenhuma possibilidade. Né? Porque eu acho que talvez até seja por isso que a terapia de casal ela é tão mal vista em termos de sociedade. Né? Porque, sim, a grande maioria que vai sem nenhuma disponibilidade interna e, sim, acaba separando. Né? Então, quanto antes a gente conseguir isso, melhor. Claro. Né? E esse ano eu até tô mais feliz um pouco com relação a isso, porque eu até já recebi alguns pacientes que são namorados ainda. Né? Então, para que a gente realmente, já consiga aqui ajustar. Ou não, também não dá e ok, a gente consegue fazer uma boa separação. Né? Para que a gente, daqui a pouco não case e lá na frente, né, a gente tenha também um terceiro aí com consequências, que é esse filho. Né? Então, quanto antes buscar ajuda, melhor. Ai, muito obrigada pela sua participação. Gostei demais da nossa conversa e espero que vocês também tenham se nutrido de todo esse conhecimento, desse bate-papo, dessa troca de ideias e de reflexão. Como eu sempre falo, a gente não tem a pretensão de trazer uma verdade absoluta. Só hipóteses para que a gente possa pensar juntos e construir melhor o nosso bem-estar interno, o nosso bem-estar familiar e social também. Agradecemos demais a participação de vocês. Quem não assistiu o programa na íntegra pode assistir através do YouTube e Spotify. No Instagram você localiza a Tria na Rede e através do Linktree você consegue acessar todos os nossos programas. Você também pode me localizar no Josi Toigo e o seu... É Paula Mai, que é com Y, né? Psi. Depois nós vamos colocar todos os dados da Paula aqui embaixo nas informações, no textinho ali. Muito obrigada e um ótimo dia para você.